Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Eu queria aqui chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que está aí adiante de um problema, de uma circunstância ou de uma situação a qual você está olhando para a mesma e se questionando ou se perguntando: o que vai ser de mim? Como vou me livrar desse problema? Como eu vou suportar tudo isso? Você vai ver aqui que você não tem que temer o problema, e sim aquele que tem autoridade sobre o problema. Você vai ver aqui que você só tem que temer a Deus e não o problema o qual você está enfrentando. Porque quando você teme o problema, é como se o problema fosse grande e Deus pequeno. Você tem que temer o Todo-Poderoso, que é grande, porque não há nada que Ele não possa fazer por você. Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 diz assim: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, ou esse problema é maior do que eu, esse problema não está no meu controle. Alguém diz assim: eu não consigo. Como vou resolver? Como vou me livrar dessa situação? Como eu vou superar tudo isso? Como poderei desapossá-la? Como alguém vai se livrar de um problema se está confessando que o problema é maior do que a fé desse próprio alguém? O que é maior? O problema que você está enfrentando, a sua fé em Jesus Cristo. O que é maior? O problema ou Deus em sua vida? Para, irmão. Para, irmã. Para de ficar confessando derrota com a tua própria boca. Para de ficar aí se lamentando: e agora o que vai ser de mim? E agora como vou me livrar? Ei, não é você que vai vencer sozinho, é Deus que vai te dar vitória. Não é a tua mão que vai fazer acontecer, é a mão daquele que está acima de todas as coisas. Não é na força, é no poder da oração. É a confiança em Jesus Cristo. Para de confessar: eu não vou conseguir. Para de confessar: eu não sou capaz. Para de confessar: e agora o que eu vou fazer? Como vou resolver? Para de confessar: esse problema eu não estou suportando. Mesmo que seja algo que você não esteja conseguindo fazer, mas mesmo que você que me ouve não esteja conseguindo, será que existe alguma coisa que o Deus Todo-Poderoso não pode fazer por você? Será que Deus não pode agir, não pode te dar vitória? Mas talvez tenha alguém que está me ouvindo agora que só não recebeu a vitória ainda porque você está vendo um problema grande, como se Deus fosse pequeno. Pare de confessar que não vai dar certo. Pare de confessar: o que eu vou fazer? Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer por você. Não é o agir de A ou B. Agindo Deus, quem impedirá? Não é você que vai resolver, é Deus que vai entrar na tua causa, vai agir, vai te dar vitória no nome de Jesus. Então pare de ficar se questionando: e agora? E agora? O que eu faço? Como vai ser? Como vai deixar de ser? As coisas de Deus não se explicam. As coisas de Deus, elas acontecem. Como explicar o inexplicável? Queridos irmãos, acredite em você. Se você confiar na tua causa, o que você está vendo como um problema, se você confiar nas mãos do Deus Todo-Poderoso que não falha e que pode todas as coisas, quando você menos esperar, Deus vai inverter a situação e vai te dar vitória nesta causa. E você vai procurar um meio, vai procurar uma forma para tentar explicar e não vai conseguir. Como falei, as coisas de Deus não se explicam. As coisas de Deus acontecem. Coloque a causa na mão de Deus. Só ore. Ore e confie. Dê o que der. Aconteça o que acontecer. O Todo-Poderoso, Ele não entra numa causa para perder. Ele só entra para dar vitória àqueles que confiam na sua palavra. Aqueles que confiam no seu agir. Aqueles que sabem que Ele é Deus. Confia a tua causa nas mãos de Deus, seja o que for. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Porque se isso você fizer, vai ser surpreendente a forma como Deus agir para te dar vitória nessa causa, no nome de Jesus. Não confesse,
Estas nações são mais numerosas do que eu, ou esse problema é maior que eu, esse problema eu não posso com ele, esse problema eu não consigo, esse problema eu não resolvo, o que eu vou fazer é não dar na minha alçada. É verdade, por mais que tenha algo que você não possa, mas se você não pode, é um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Se tem algo que você não consegue por si, Deus consegue por você. Se tem algo que a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Se tem algo que os outros não podem fazer por você, Deus ele pode e ele vai fazer. Então não fique confessando e agora. Como diz aqui no final do versículo 17. Como poderei desapossá-la? Como alguém vai vencer um problema se você está vendo um problema maior do que Deus na sua vida? Se você está vendo um problema maior do que a sua fé? Qual é a sua fé em Jesus Cristo? Qual é a relação de confiança que você tem em Deus? Você confia ou não? Você crê ou você é daqueles que duvidam? Quem é você? Deus ele sabe quem é você. De que tamanho você está vendo o problema e Deus na sua vida ao mesmo tempo? Quem é maior na sua vida, Deus ou o problema? Olha o versículo 18. Delas não tenham temor. Ou seja, você não deve temer o problema. Você não deve temer a doença. Você não deve temer o desemprego, por exemplo. Você não deve temer a dívida. Você não deve temer uma eventual briga em família. Você não deve temer o adversário. Você não deve temer a nada com relação a esse mundo. Mas deve temer aquele que tem autoridade, que tem autonomia sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquele que está no controle de tudo. Aquele que está sentado no trono. Aquele que não perde batalha. A esse sim você deve temer. Tem gente que teme uma má notícia. Tem gente que teme ao medicamento que toma. Pensa assim, se eu não tomar meu medicamento eu vou morrer, eu vou passar mal. Tem gente que tem temor ao medicamento, mas não tem temor a Deus. Tem gente que tem temor a tudo, tem medo de tudo, mas não tem medo do Todo-Poderoso. Não tem nenhum temor a Deus. Como diz no 18. Delas não tem temor deles que dos problemas. Não se deve temer o vício. Não se deve temer as armadilhas. Não se deve temer as arapucas. Você não crê que Deus é poderoso para te livrar delas? Porque está com medo das armadilhas. Porque está com medo do agir do homem. Porque está com medo do adversário. Porque está com medo do problema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe para mim. Olhe para mim, você que me ouve agora. Você crê que Deus é contigo? Você crê que as tuas orações estão sendo ouvidas? Você crê que você é um escolhido, que você é uma escolhida de Deus? Por que está temendo o problema? Por que está preocupado com o problema? Por que está se perguntando, e agora, o que vai ser? Deles não tenha temor. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Lembra o que diz a Escritura? Como Deus livrou o povo dele das mãos de Faraó no Egito? O que Deus fez? Será que o Deus que livrou o povo das unhas ou das mãos de Faraó abriu o mar vermelho para livrar o povo dele? Será que Deus não pode abrir o céu para te dar vitória também? Será que não está precisando um pouco mais de fé no Todo-Poderoso? Porque tem gente que assim, só confia em Deus quando as coisas estão tudo acontecendo. Confiança, queridos irmãos, não é só quando as coisas naturalmente estão acontecendo. Confiar em Deus não é só quando tudo está um mar de rosa. É quando as coisas saem do nosso controle e devendo permanecer confiando. Quando as coisas saem do nosso domínio, a gente não pode perder a fé, tem que permanecer crendo. Quando algo parece que vai dar errado, eu tenho que continuar orando e crendo. Cair, Deus vai ver a minha fé, vai entrar na minha causa e vai ver meu coração. As coisas aparentemente estão desmoronando na vida daquele alguém, mas ele continua adorando e confiando na minha palavra. Eu vou agir e vou dar vitória, porque mesmo quando tudo parecia estar dando errado, não perdeu a fé, continuou crendo. Fé é isso. Você crê quando tudo parece que está dando errado, não se perder a fé. Permanecer confiando e sabendo. Não está no meu controle algo, é verdade. Mas Deus nunca perde o controle de nada. Talvez o que você quer não está no teu controle. Não quer dizer que está perdido. Porque não está no seu controle, mas está no controle de Deus. Não quer dizer que está perdido, você não pode fazer, mas Deus pode. Não quer dizer que está perdido, as pessoas não podem fazer, o médico não pode, o advogado não pode, a família não pode, mas Deus pode. Então não tem nada perdido. Deus vai entrar na tua causa. Deus vai entrar na tua batalha. Depende de você ver o problema pequeno e Deus grande sobre esse problema no nome de Jesus. Para finalizar no 19. Das grandes provas
que viram teus olhos. Quantas provas você passou, Deus esteve ao teu lado. Quantas vitórias Deus ele já te deu na tua caminhada com Ele. E dos sinais de maravilha, e mão poderosa, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, os quais temem. Ou seja, todos aqueles que temerem a Deus, que tiveram temor a Ele, a Bíblia está dizendo assim, o Senhor fará aqueles que temem a Ele. Verá sinais, maravilha, mão poderosa e braço estendido, para socorrer, para suprir, para livrá-lo e para dar vitória a cada um que temer do nome do Deus Todo-Poderoso. Se você temer ao Todo-Poderoso, você verá tudo isso aqui na sua vida: sinais, maravilha, mão poderosa, braço estendido. Você obterá o socorro da parte de Deus. Você vai obter vitória da parte de Deus. Deus vai entrar na tua causa, Deus vai agir na tua vida, Deus vai te abrir caminho, Deus vai te abrir porta, Deus vai julgar tua causa, vai te dar vitória. Seja qual for seu problema, veja o problema pequeno e veja Deus grande, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando e vai ser surpreendente o que Ele vai fazer na vida de pessoas que estão me ouvindo agora no nome de Jesus. Basta você ver o problema pequeno e veja Deus grande sobre esse problema. E se você vê Deus grande sobre esse problema, você vai ver a grandeza do Deus que é grande na sua vida também. Por você estar vendo um problema pequeno e sabendo que Deus está no controle. Porque o Senhor trabalha para aqueles que dele esperam. Se você espera e crê no Todo-Poderoso, você vai vivenciar a glória de Deus na sua vida. E você vai perceber que mesmo quando você achou que estava tudo perdido, Deus estava trabalhando a prol da tua vida, longe do teu alcance, para te dar vitória, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Veja o problema pequeno e Deus grande, e você verás a glória e a grandeza de Deus na sua vida de igual modo, no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.